Antes de começar esse vídeo, trazer só uma breve reflexão, aproveitar que próximo domingo é a eleição. Então, agora eu entendi o porquê que no dilúvio só foi os animais. Porque já pensou Noé tentando explicar para os petistas sobre o dilúvio? E o pior, numa época que nem Google tinha. Hoje em dia você pode dar um Google, a gente mostra o Google, tem as provas lá. A Globo mostra, né? Tem vídeos da Globo com todo o inquérito que foi feito, dizendo que o cara é ladrão. O povo não acredita. Imagine Noé tentando explicar: entrar na arca é bom porque vai salvar a sua vida. Só que não tinha nem provas. Hoje em dia já pedem as provas. E lá, pedia assim: prove aí, Noé, que isso que você está dizendo é bom aí. Noé não tinha Google, não tinha nada, só tinha a intercessão de Deus. Entendeu? Então, por isso que eu entendi. Então, bora pro vídeo. Acabamos de passar aí nos barreiros, né? A entrada aí dos barreiros, à direita. Abraço aí pra Gal, que mora aí nos barreiros. E o pai dela, que sempre, de vez em quando, eu não sei se é sempre assiste o vídeo aqui, vídeos aqui no canal. E Cid Confecções, né? Estourada aí, onde você encontra roupas mais baratas de Amargosa. E ele não tá me pagando pra eu fazer esse mexendo não aqui, viu? É porque realmente é barato. Então vamos aí, pessoal, sentido subir aqui pra Tabuleiro de Itachama. Bora pegar essa carona aí e vamos conversar um pouquinho sobre essas eleições, né? Já no domingo. Hoje é dia 27. Então vamos dialogar um pouquinho. Eu vou trazer algumas coisas aqui, trazer alguns vídeos inclusive. E se você discorda, só deixar nos comentários, beleza? Agora, pessoal, você que tem filho, tem filha, pare um pouco para pensar, analisar os fatos, as propostas, né? O PT, o que foi que o PT fez nos últimos 16 anos, né? No Brasil, que o PT ficou 16 anos. Vamos fazer memória. Não, teve um impeachment, mas o vice era do governo do PT, o vice de Dilma. Então conta também, né? Foi escolhido um vice, assim como agora foi escolhido um vice que é Alckmin, que é totalmente oposição. E aí escolheram, aí caso eleito, que Deus o livre que aconteça, aí tem um processo de impeachment, sai, entra e fica dizendo que é golpe. Entendeu? Que golpe se foi escolha, e o PT escolheu o seu vice. Então escolha direito. Então é burrice, né? Nas escolhas. Assim, eu particularmente nunca votei no PT, nunca, né? Porque sempre, desde lá, sempre percebi que essa hipocrisia, uma demagogia no governo do PT. E eu posso provar aqui para vocês, posso provar aqui, desde trabalhei no projeto social que foi na gestão do PT, né, no governo federal, estadual e municipal. E assim, não era porque eu era só eu que era, na verdade, não votava. E eu nunca votei em ninguém, né? Na eleição passada não votei em Bolsonaro, porque por conta do discurso dele forte e tudo mais. E PT jamais, né? Mas agora eu tenho vou ter um filho que nasce agora em dezembro. E aí eu não quero até me assusta dessa possibilidade, ter meu filho em uma sociedade dessa, com as ideologias do PT. E é claro, o Lula, ele mesmo falou agora que ele agora tá mais, ele não tá radical, tá mais maduro. Ou seja, ele vai fazer coisas que pensava em fazer antes, mas aí acabou que não fazendo, e agora vai fazer. Isso é notório, né? Ele mesmo fala. Então, não é. E aí quando a gente compartilha o que estamos vivendo hoje, essa censura, né? Falta de democracia, né? Por quê? Porque quando a gente compartilha algo que ele mesmo falou, é censurado. Eu já tive vídeos excluídos aqui no canal, no meu Instagram, tive vídeos excluídos. E assim, tenho duas, depois vocês podem pesquisar aí, que é 2 projetos que já passou
Câmara, que é uma ideia, e é uma ideia do socialismo, é isso. O socialismo é isso, não procure, pesquise sobre socialismo para ver o que é. Então é isso que ele quer, implantar o socialismo, que da vez que ele teve a oportunidade, não deu certo. Então tem dois projetos, que é moradia social e poupança fraterna. Pesquisem isso, dê um Google, fazer como diz o presidente Bolsonaro, para você ter uma ideia. Não, vá por aí um presidente, né? Dois candidatos, onde um sempre diz que o outro é mentiroso, diz com os argumentos de que é mentiroso e que ele que está falando a verdade, e ele sempre entra em contradições, né? Em mentiras. E um outro presidente em que manda você pesquisar, você dá um Google. No Google tem tudo, se você quiser. Ele não diz eu fiz isso, vá pesquisar para você ver, e você consegue pesquisar em uma hora, se dá para você analisar os perfis, né? E um presidente onde ele já disse que é a favor do aborto, mas não foi ninguém, ele que falou, a favor do aborto, que aborto deveria ser questão de saúde pública. Aí ele falou a ideologia de gênero, ele já falou que é a favor. Um jovem que rouba celular não deve ser preso, porque é para tomar uma cervejinha. Ele falou, né? Que é fake news, então é fake news dele, né? Enfim, não dá para trazer tudo aqui, mas eu não quero essa sociedade dessa para o meu filho, né? Onde ter que falar para o meu filho que roubar é relativizar o roubo, né? Então, pelo amor de Deus. Então vamos falar dessa poupança moradia social. Vou só resumir aqui, aí você pesquisa lá, dá um Google. Moradia social projeto onde você tem uma casa com 3 quartos, mora você e seu esposo, sua esposa, mora o casal e um filho no outro quarto. Tem um quarto vago. Então o governo chega, o fiscal do governo olha a residência, tem um quarto sobrando? Tem. Então pronto, uma pessoa que é aleatória vai ficar aqui. Uma pessoa que mora na rua vai ficar aqui. Você não pode chegar a dizer não pode, né? Isso e pronto, e acabou. A poupança fraterna, você pesquisa lá sobre a poupança fraterna, né? Em que inclusive essa poupança fraterna já está já foi aprovada na primeiro. O relator aí já foi relatado, já tem, então está em processo, é fácil. Então alguém querendo, se Bolsonaro, né, quisesse uma emenda dessa, fosse a favor, como dizem, já tinha colocado em vigor, né? Mas voltando aí, é só pegar e voltar para a pauta aí para passar, né? Sorte que tem agora a PL tem uma bancada boa, né? Então não é tão fácil assim passar um projeto. Mesmo assim, a gente não pode correr esse risco, que é um risco eminente, né? Eu não consigo compreender, não consigo mesmo, quando alguém petista fala que vai votar a favor da democracia no PT, que Bolsonaro é antidemocrático, porque fala sobre o voto impresso. Alguém que quer que fique mais transparente o processo é antidemocrático. São coisas que, enfim, né? Então assista esse vídeo aí. O senhor participa do orçamento secreto? Eu não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto, né? Orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional e não mais só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria. Todo mundo condena o orçamento secreto. Eu também condeno, a maneira que é agora. Está sendo publicizado esse orçamento? Porque tem 36 bilhões... Está sendo publicizado como era antes. Aonde? O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde. E a gente, nessa discussão idiota de achar que só tem dois lados, vamos ficar sobre a rúbrica do orçamento secreto ou vamos voltar igual era? Eu faço a diferença no meu mandato. Eu não roubo, eu não recebo propina, eu não tenho orçamento secreto, eu não me vendo para a quadrilha do PT, eu não me vendo para a quadrilha do PT, eu não me vendo para a quadrilha do PT. Quando o PT aparelhou a máquina pública, ele fez isso, ele criminalizou. Por isso ele ficou no poder 16 anos, aparelhando o Estado, beneficiando os apaniguados, essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos.
Então é isso, pessoal. Esse aí é o Janones, que é um dos responsáveis pela campanha agora de Lula, pelas redes sociais. Então, ele falando, não é ninguém, não é fake news, pelo amor de Deus, esse cara que tá falando aí é um deputado aí que eu acho mau caráter, não sou eu, né? Mas enfim, pra você ver como são as coisas. E aí, o que o PT é uma quadrilha, né? Porque eles tentam inverter as coisas. Tudo, as falas do PT, aí depois vem alguns, quando vê que viraliza, né, aí vem, porque ninguém tá produzindo fake news, que diz que o pessoal produz fake news, o pessoal só compartilha o que Lula fala, né? Lula é um cabo eleitoral de Bolsonaro, né, porque o que ele fala o condena. Então, aí quando começa as replicações, os compartilhamentos, aí vem os, né, onde tem um cara que imita uma foca, pelo amor de Deus, aí vem tentar desconstruir, né, falar que uma coisa verdadeira é fake news, ou seja, inversão. Na verdade, o que se vê é inversão inversão de valores. Eu vou colocar mais um vídeo aqui, só pra... A desgraça da mentira é que você, ao contar a primeira, você passa a vida inteira contando mentira para justificar a primeira que você contou. Uma picanhazinha com gordura e uma cervejinha gelada é tudo que a gente precisa nesse país. Comer picanha, sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo, tomar uma cervejinha gelada, é tudo que o povo quer. A comer um churrasquinho e tomar uma cerveja, churrasquinho com picanha e tomar uma cervejinha, fazer o churrasquinho, picanhazinha assada na brada, com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada. Uma picanhazinha com um pouquinho de gordura, passando uma farofinha ali, a gente comer, tomar uma cervejinha. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Não é fácil, a gente demorava 90 dias para matar um franguinho, hoje mata com 35 dias. Demorava 48 meses para matar um boi, hoje você mata com 15 meses, 18 meses. E eu ainda estou prometendo que o povo vai comer picanha? Um dia vai ter que ter a picanha para comer. E eu ainda estou prometendo que o povo vai comer picanha? Um dia vai ter que ter a picanha para comer. Tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimentos. Você tem como lógica manter a política de dominação. Ao contar a primeira, você passa a vida inteira contando mentira para justificar a primeira que você contou. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Hoje foi um dia difícil da gente se registrar em Brasília, um dia de se ouvir verdades, não é muito comum, tem valor de notícia. A primeira verdade veio através de declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-lo. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso
e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato. Ele registra o fato de que ganhou-se uma eleição dizendo uma coisa e acabou-se fazendo outra, ao contrário do que se disse. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Refeições mais salgadas, preço da carne bovina dispara e muda o cardápio dos brasileiros. Os produtores culpam a seca e a alta no custo das rações. O preço da carne disparou no ano passado. Entre janeiro e novembro, o aumento ficou acima dos 30% e a carne bovina foi que ficou mais cara. E aí, o consumidor mudou hábitos para manter o orçamento em ordem. Neste supermercado, por exemplo, nos últimos 3 meses do ano, a venda de carnes vermelhas caiu cerca de 18%, enquanto a saída de carnes brancas, como aves e peixes, aumentou quase 25%. Você deve estar lembrado do chuchu como grande vilão da inflação. Depois puseram a culpa no tomate. Mas dessa vez, nenhum produto poderá ser acusado isoladamente e aumentaram o nosso custo de vida. A alimentação, em geral, contribuiu em 2010 para que ele fechasse com a maior inflação dos últimos 6 anos. Os alimentos que respondem por quase a metade desse índice subiram no ano passado 10,39%, com destaque para os feijões, que tiveram em média uma alta de 51%, as carnes 30%, o leite pasteurizado 18,92%. Como consequência, comer fora de casa também ficou mais caro e o preço do pão francês subiu 8,5%. Pois é, então é isso, você ser enganado, manipulado pelo um ex-presidiário desse, né? É você acreditar num cidadão desse, depois de tudo que aconteceu no Brasil, no país, um cara que brinca com a miséria, com a pobreza, né? Utiliza das classes mais pobres para se promover, para se... isso aí, sinceramente, é você que permite isso, né? Porque aí agora voltou, aí, né, é o pai dos pobres, vai dar picanha, vai... Você tá sendo comprado pelo estômago, é sério isso? Pelo estômago, pelo um prato de comida. Com certeza eu sei que você tem comida em casa, então você se deixar levar por isso, uma picanhazinha, picanha hoje em dia no pobre não consegue comer carne, como não? Vamos lá, que você trabalha, e quem não trabalha, o próprio auxílio agora, né? R$600 não dá para comprar 1 quilo de carne, carne boa, R$45 1 quilo, não dá para você comer carne. Francamente, viu? Francamente, eu só lamento, sinceramente, agora aí né? Eu só lamento, sincero e honestamente. Houve problema de corrupção na Petrobras? Obviamente que pode ter corrupção. Quando você descobre a corrupção, o que você faz? Prende o ladrão. Está preso há mais de 24 horas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, para cumprir uma pena de 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí prendeu, foi preso, né? Um cidadão desse, 12 anos e poucos meses. E aí depois tá solto concorrendo às eleições. Merecem respeito um país desse, onde coloca, né, um ex-presidiário, né? Primeiro que o STF anulou e colocou já para... claro, foi Lula o PT que nomeou o ministro agora, né? O Alexandre Xandão, e agora ele tira o mesmo da cadeia. E aí aí é onde entra o eleitor, né? Porque assim, se o eleitor não votasse, iam passar vergonha e eu ver que... Só que não, colocam aí para concorrer, o eleitor vota e pronto. Mas é isso, Deus nos abençoe. Se inscreva aí no canal, deixe seu like, beleza?